Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, como é bom estarmos mais uma vez na presença de Deus, para juntos aprender de Sua palavra. E você que me acompanha em casa, convido para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao verso 31. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava no seu esplendor. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras ou seus ferimentos. Aconteceu, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ou no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, mas tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles lhe dêem um bom testemunho, a fim de não vires também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, dizendo: Eles têm Moisés e os profetas, escutem. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós vemos, nesta passagem bíblica, Jesus Cristo, ele falando para que nós venhamos ter cuidado com a riqueza, em sabermos administrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E aqui Jesus Cristo, ele se depara com esta passagem aqui, Lucas falando, transmitindo para o povo. Meus amados irmãos, muitas pessoas, teólogos, defendem que esta passagem é uma parábola. Mas eu não estou só nesse pensamento. Eu creio que isso aqui não é uma parábola. Isso aconteceu. Porque nós vemos que aqui
Jesus está tratando de duas pessoas e tem uma pessoa chamada Lázaro. Então Cristo está dizendo que tinha um homem. O rico, ele não cita o nome, mas ele está dizendo que havia um mendigo chamado Lázaro. Meus amados irmãos, o texto diz que havia um homem rico que se vestia com as suas roupas finas, que ele, todos os dias, ele vivia a presentear-se a si mesmo. Ele estava usufruindo daquilo que ele tinha. E nós analisamos que pecado há nisso. Que pecado a pessoa ser bem-sucedida? Não é pecado algum. O pecado, meus amados irmãos, é quando nós não administramos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Digo para os irmãos que a salvação, ela não vem de nós, não vem das obras, que é para que ninguém venha se gabar. O apóstolo Paulo, ele escreve a epístola aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8, ele diz, olha o que ele diz: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas a salvação, ela é um dom de Deus. Quero deixar claro para os irmãos que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Não, nós somos salvos porque é um dom de Deus. A salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus. É quando nós cremos na palavra de Deus, guardamos ela em nossos corações. No verso 9: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Mas no verso 10 ele diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para que vivemos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticamos hoje. Então, meus amados irmãos, a salvação não vem de nós, é um dom de Deus, mas Deus, Ele quer que nós venhamos exercer boas ações, praticar. Tem hora que nós devemos sair da teoria e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. O homem rico usava a sua fortuna apenas para agradar-se a si mesmo e manter o seu estilo de vida extravagante. Ele não teve misericórdia do pobre Lázaro. Meus amados irmãos, no livro de Salmo, no capítulo 112, olha o que diz a palavra de Deus em Salmos. Salmo 112, no verso 5: bem-aventurado quem se compadece e empresta generosidade e com honestidade administra bem todos os seus negócios. Coisa que o rico não estava fazendo. Provérbio, capítulo 19, verso 16 e 17. Olha o que diz a palavra de Deus: quem obedece à lei do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte
eterna. Quem obedece à lei do Senhor vive melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará rigidamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 22. Olha o que diz também, meus amados irmãos. Verso 8 e 9. Quem semeia injustiça, colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, portanto reparte o seu pão com o necessitado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesta vida, neste mundo em que nós vivemos, é uma escola. Nós aprendemos a teoria, mas tem hora que nós devemos praticar aquilo que nós aprendemos. É neste mundo, igreja, que nós devemos praticarmos aquilo que aprendemos através da palavra de Deus. E quero dizer para os irmãos, o que seria dos médicos? O médico, ele passa aproximadamente 6 anos estudando, aprendendo a teoria. Mas se não tiver o doente, para ele praticar aquilo que ele aprendeu, ele nunca vai exercer a sua profissão, porque ele não tem experiência, ele só tem a teoria. Então, para que o médico venha aperfeiçoar aquilo que ele aprendeu durante 5, 6 anos, tem o doente para ele cuidar. Meus amados irmãos, e Deus, Ele nos dá muitas oportunidades para usar de misericórdia para com os outros. Deus, Ele nos dá a oportunidade de nós praticarmos a misericórdia que Ele teve para conosco. É neste mundo em que nós devemos fazer isso, é nesta vida, porque depois que morre, que desce ao pó, não tem mais condições de você praticar a misericórdia. Em Mateus capítulo 25, no verso 40, Jesus Cristo, Ele fala de uma palavra maravilhosa. Olha o que diz. Jesus Cristo contando uma ilustração do reino de Deus futuro, quando Ele separa as ovelhas do bode. Verso 40, Ele diz: então o rei, esclarecendo-lhe, responderá com toda certeza: vos asseguro que sempre que fizeste para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui dentro do texto, meus amados irmãos, Deus, Ele vendo que este homem rico, o comportamento dele, ele não usava de misericórdia, ele era uma pessoa soberba, ele era uma pessoa avarenta. E Deus não quer de maneira alguma
condenar a ninguém. Ele enviou seu Filho ao mundo para que todos viessem ter salvação. Mas Deus, vendo este homem, como ele se comportava, como ele vivia de si e para ele mesmo, ele era uma pessoa soberba, ele era uma pessoa avarenta. E o que é que Deus faz, meus amados irmãos? Deus coloca na porta do rico um homem chamado Lázaro. Olha o que diz no verso 20: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele homem rico. Então o Lázaro foi colocado ali no portão daquele homem. Imagine a situação. Aquele homem passava, entrava e saía, mas ele não se compadeceu, ele não teve misericórdia daquele pobre doente. E o que é que Lázaro, meus irmãos, o que é que Lázaro precisava? Deus colocou este homem ali na porta, para que ele viesse sensibilizar, para que ele viesse sentir também na pele o que aquele homem, o Lázaro, estava passando. Meus amados irmãos, Lázaro era um sem teto, ele era mendigo. Além de sem teto, ele era uma pessoa doente. E além disso, igreja, ele também era um homem faminto. E Deus ali coloca este homem Lázaro na porta deste homem rico, para que ele viesse mudar suas atitudes, para que ele viesse usar de misericórdia para com aquele que estava enfermo. Aí, meus amados irmãos, muitos ateus, com todo respeito, cada um tem o direito de ter o seu pensamento, eles questionam e diz: aonde está Deus, que vê as pessoas passando fome, que vê as pessoas mendigando, que vê as pessoas doentes, e aonde está Deus que não faz nada? É porque eles não olham com o olhar da fé e não entendem a palavra de Deus. Digo para os irmãos, como é que o médico vai aprender a sua profissão se não tem um doente? E digo para os irmãos, como é que nós iremos praticar a misericórdia, o amor, se não tiver uma pessoa que necessite de ajuda? Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai se meter. Existem os doentes para que os médicos cuidem. Existem as pessoas que passam necessidade para que nós, eu e você, venhamos exercer aquilo que nós aprendemos na palavra, o significado, amor, misericórdia, compaixão. Muitos falam e dizem: se eu tivesse muito dinheiro, eu ajudava. Ajudava não, irmão, perdão. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Cada um de nós devemos exercer uma boa ação, a misericórdia para com alguém, com aquilo mesmo pouco que nós temos. E nós vemos aqui, verso 21, o mendigo Lázaro, ele desejava alimentar-se das migalhas. Imagine, meus amados irmãos, Lázaro lá fora, as dores que sentia pelas suas úlceras no seu corpo. Imagine ali o frio. Imagine aquele homem levando chuva e sol, a sua enfermidade cada dia mais aumentando e seu estado ficando decadente.
Mas este homem rico, ele teve a oportunidade de ajudá-lo, mas ele não fez, o seu coração estava fechado, ele só pensava em si. Aí, meus amados irmãos, aonde mora o perigo, é aí onde mora o perigo de nós não exercermos misericórdia para com aqueles que necessitam, aqueles que precisam de ajuda. Digo para os irmãos, cristianismo é isso, é ajudar uns aos outros. E olha o que diz mais a palavra de Deus. Deus via que o rico tinha um coração soberbo, avarento, então coloca o Lázaro à porta dele, para que ele viesse mudar suas atitudes. Mas o rico, meus amados, ele não fez isso. Olha o que diz, verso 21. Desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Aí onde é que a natureza nos ensina, os animais nos ensinam algo sobre amor. Quando nós não fazemos, quando nós não ajudamos, Deus usa os animais para fazer aquilo que era nosso dever de fazer. O rico teve a oportunidade de exercer misericórdia, mas ele não fez. Mas o texto diz, no verso 21, parte B, como o rico não fez, os cães vinham e lambiam os ferimentos daquele homem que estava ali a mercê, passado em necessidade. Então os cães lambiam os seus ferimentos, trazendo um alívio. Meus amados irmãos, quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer, mas nós fechamos os olhos. Tiago diz que quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos cometendo pecado. Se eu e você sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando diante de Deus. E isso é o caso que aconteceu com o rico. Então nós vemos aqui no texto, Deus deu oportunidade para o rico, mas ele não sensibilizou pela situação do mendigo. E o que é que diz no verso 22? Então o Senhor acabou com o sofrimento do mendigo chamado Lázaro. Vou usar as minhas palavras. Meu filho, eu usei de todas as formas para que o rico fizesse uma boa ação, para que este homem rico usasse de misericórdia para contigo. Mas como ele não se sensibilizou, não se preocupe, o teu sofrimento vai cessar, tu vai vir para cá. Olha o que diz no verso 22. E aconteceu, morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, por que Lázaro foi levado para o seio de Abraão? É porque ele era pobre? Não, não é isso. Existem também muitos pobres que são avarentos. Existem muitos pobres que são soberbos. Existem muitos pobres que não usam de misericórdia para com os demais. Lázaro não foi para o seio de Abraão, para o céu, porque era pobre, coisa nenhuma. Ele foi porque ele era um crente, ele era um servo de Deus. Nós não sabemos por que ele pegou essa enfermidade, mas segundo relatos, não tem comprovação histórica, mas diz que ele pegou essa enfermidade porque ele cuidava dos leprosos. Então Lázaro era um crente, era um homem de Deus,
e ele usou da misericórdia para ajudar os demais. Então, meus amados irmãos, ele foi levado para o seio de Abraão, não porque era pobre, mas ele era um crente no Senhor, aleluia, e ele usava de misericórdia para ajudar os demais. E muitas pessoas, irmãos, vivem nesta vida, pensando que nunca irão enfrentar a morte. O rico continuou a sua vida, talvez se alegrou por tirar um mendigo da sua porta, mas o texto diz, verso do 22, parte B, morreu também o rico e foi sepultado. O tempo passou, e ele também morreu. Verso 23, então, no Hades, estando em tormento. Por que que o rico foi levado para o inferno, irmãos? Ou para o Hades? É porque ele era rico? Não. Deus não condena a pessoa a ser bem-sucedido. Deus não condena a riqueza. Condena quando nós usamos ela para o nosso bel prazer, vivendo uma vida soberba e avarenta, vivendo para você mesmo. Este homem, ele foi levado para o Hades, não porque era rico, porque nós vemos que Abraão foi um grande homem de Deus, rico, mas ele era uma pessoa que usava de misericórdia para com demais. Davi também era um homem muito rico, mas também usou de misericórdia. Ele sabia que aquilo que estava em suas mãos não era dele, ele era apenas um administrador. E ele usou dos recursos do seu Senhor para ajudar aqueles que precisavam, aqueles que passavam necessidade, aqueles que estavam enfermos. Então o rico, ele foi levado para o Hades, porque ele não usou de misericórdia. E Deus deu a oportunidade para ele fazer isso, igreja. Estando em tormento, levantou os olhos, viu de longe Abraão, Lázaro no seu seio. Lembrando que quando a pessoa que morre sem Cristo Jesus, ou mesmo sendo um cristão, mas que não vive uma vida que pratica misericórdia, que pratica umas boas obras, aquilo que o Senhor nos fala, correremos o risco também, irmãos, de ir para esse canto, que o Senhor o repreenda. Nós devemos ter muito cuidado. E digo para os irmãos, ele estava consciente lá no Hades. Olha o que diz: estando ele em tormento, levantou e viu de longe Abraão e o Lázaro, o mendigo, que estava ali no paraíso ou no descanso. Ele não ajudou Lázaro quando Lázaro precisou, mas agora, estando no sofrimento, ele queria que Lázaro lhe ajudasse. Olha o que diz no verso 24: então, clamando, disse: Pai Abraão. Ele era uma pessoa religiosa, com certeza que era um judeu, conhecedor da palavra, conhecedor do livro da lei, do Pentateuco. Ele chama Pai Abraão, era um religioso. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água e vem aqui refrescar a minha língua. Ele não ajudou Lázaro,
Ele não usou de misericórdia para com Lázaro. E agora queria que Lázaro saísse do seio de Abraão, descesse lá no Hades onde ele estava em sofrimento, para lhe ajudar. Olha, irmãos, mas no verso 25, disse-lhe porém Abraão: filho, lembra de que recebestes os teus bens em tua vida, como você vivia. Recorde aí como era a tua vida na terra. O que é que você fazia lá? Vou usar as minhas palavras. Eu vi que você tinha um coração duro, que você era soberbo, que você era avarento. Então eu coloquei Lázaro na tua porta, para tu ajudar, para tu cuidar dele, para que você alimentasse ele. E você ignorou, você não ajudou, filho. Lembra que tu recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado, filho, porque ele sofreu aí na terra. Ele, por ser meu servo, meu filho, ele sofreu muito. Não por ser pobre, não, é porque ele usou de misericórdia para com os demais. E você não. Você teve a oportunidade enquanto estava em vida, agora aqui não tem mais para onde correr. Olha o que diz, igreja. Verso 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros. Esse texto aqui, ele é bem... traz uma palavra. Quem é que imagina que está no seio de Abraão, quer descer para o Hades? De maneira alguma, né? Então ele deixa essa ênfase e diz, porque mesmo que os que estão aqui, claro que ninguém quer. Quem é que está no seio de Abraão, quem é que está no paraíso, quem é que está usufruindo da glória de Deus, quer descer ao Hades? Não, há um grande abismo. Há um grande abismo entre nós e vós. Então, já era. Você vai esperar o dia do julgamento. É triste, irmãos, mas isso é uma realidade. Muitas pessoas que só vivem pensando que a vida é essa e não se preocupam com a vida eterna. E este homem aqui, ele está atormentado. E olha o que ele diz. Verso 27. Então replicou: pai Abraão, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Por que que ele queria que Abraão mandasse Lázaro, voltasse à vida? Para que ele viesse e dissesse assim: olha, o teu irmão, ele está no tormento eterno, está lá no Hades. Ele viveu esta mesma vida que vocês estão vivendo. Então vocês têm que mudar. Era isso, era o pensamento dele, porque ele não queria que os seus irmãos fossem para o mesmo lugar. Mas, meus amados irmãos, e ele diz, verso 28, porque tenho 5 irmãos, para que eles lhe dêem um bom testemunho. Viu, irmãos? Um bom testemunho. O mundo nos conhece, que nós somos cristãos, que nós somos servos de Deus, pelaquilo que nós praticamos, pelaquilo que nós vivemos. Lázaro deu um bom testemunho de servo de Deus, agora descansa. O rico deu um mau testemunho e está em tormento eterno, está no Hades. E ele diz: porque tenho 5 irmãos, para que eles lhe dêem um bom testemunho.
a fim de não vires também para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe respondeu, no verso 29, respondeu Abraão: não, filho, não pode. Não pode. Eles têm Moisés, ele tem os profetas, eles têm a palavra de Deus, tem homens lá na terra. Eu não tinha na terra só Lázaro, lá na terra ficou outros servos, assim como Lázaro. Eu dei a oportunidade, eles também estão tendo a oportunidade. É lá em vida que eles têm que fazer isso, porque depois da morte, se eles não der um bom testemunho, se eles não usarem de misericórdia, eles também vão vir para cá, para o lugar que você está. Concluindo, olha o que diz, verso 30, mas o rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Se os mortos voltassem, se Lázaro for lá, eles conheceram Lázaro, eles viram o sofrimento de Lázaro. Então, se tu permitir, aí disse: não pode. Aí, meus amados irmãos, com todo respeito para quem acredita no espiritismo, aqui o texto deixa bem claro que quem morre não volta. Não existe este pensamento que você vai reencarnar em outra pessoa. Não tem base bíblica, com todo respeito para quem crê nisso, mas é a palavra de Deus. Eu estou aqui respaldado nela. É a palavra de Deus que nos garante. Depois que desce, irmãos, e fica esperando para o dia do juízo. E ele diz, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se ele não ouvem a Moisés, os profetas, os meus servos, que estão lá pregando, mostrando o fogo do inferno, mostrando o sofrimento eterno, tampouco deixarão-se persuadir pela palavra dos mortos. Então, meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos com esta palavra? Sede misericordiosos, assim diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10 e 11. Portanto, todos nós deveremos comparecer de diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas, por meio do corpo, que seja bem ou que seja mal. O apóstolo Paulo diz que nós iremos estar no tribunal de Cristo, para receber aquilo que nós fizemos para com Deus, aquilo que nós usamos de misericórdia, aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nós vamos receber e vamos ser justificados pelas ações. Isso, igreja, o que é? Isso é galardão, isso é prêmio, isso é a recompensa pelo teu trabalho, enquanto você viver nesta terra. Lázaro está agora recebendo o seu prêmio, o seu galardão, porque ele viveu uma vida digna, uma vida sendo misericordioso para com os demais que precisava de ajuda.
E no verso 11: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro nas vossas consciências. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele nada fez para Lázaro em vida. Agora nós vemos que ele quer que Lázaro lhe ajude, no verso 24. Mas não pode. Há um grande abismo entre o céu e o Hades, entre o céu e o inferno. Meus amados irmãos, devemos ter muito cuidado, porque o rico chegou um dia em que ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Essa passagem nós vemos no livro do profeta Daniel, quando o rei Beltesazar, olha o que diz Daniel capítulo 5, 21. Foi concluído do convívio com os outros seres humanos. Aqui Daniel, mostrando para o rei Beltesazar, quando aquela mão misteriosa apareceu escrevendo na parede. O que foi que ele fez? Quando seu pai era rei e invadiu Jerusalém, ele trouxe muitas pessoas cativas e trouxe também o tesouro do templo do Senhor. E aqui ele, o seu filho, ele pegou as coisas sagradas de Deus, as taças, tipo como zombando de Deus. E ele deu uma festa, deu para suas concubinas, para os seus convidados. E neste dia ele foi pesado. Olha o que diz. E foi excluído com os outros seres humanos. A gente está falando do pai dele, Nabucodonosor. E sua mente e coração tornaram-se semelhantes aos animais. E ele passou a morar junto com os jumentos silvestres e comer capim como os bois. Isso quando Nabucodonosor também, com a sua soberba, ele disse que tudo o que ele tinha foi ele mesmo que conquistou com o seu braço forte. E naquele mesmo dia, ele ficou perturbado, saiu do seu trono e passou 7 tempos comendo capim como os animais. E ele diz, até que Nabucodonosor reconheceu que o Deus Altíssimo é soberano e domina sobre os reinos dos homens e coloca o poder a quem ele deseja. No verso 22, mas tu, ó Beltesazar, sucessor do rei Nabucodonosor, tu não tens caminhado com humildade, não se humilhaste o teu coração, embora saibas que tudo isso aconteceu com teu pai. Pior ainda, tu te exaltaste a si mesmo e levantaste contra a cabeça sobre o Deus dos céus. Portanto, mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo, para que nela bebesse tu e os teus nobres, como convinha, também as tuas mulheres, as tuas concubinas. E louvaste aos deuses de prata e deuses de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. E não pode nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem menos compreender nada. Mas tu não glorificaste o Deus que sustenta todas as coisas e ainda sustenta a vida dos homens e a tua. Pois isso mesmo, ele enviou aquela mão que vieste, a fim de escrever diante de ti esta sentença, que precisas saber. E estas palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mené, Mené, Tekel Uspassim. Este é o significado destas palavras. Mené, Mené, Deus avaliou e contou os dias dos teus reinados. O teu reinado findou. Tekel, foste pesado na balança e tu foi achado em falta. E Upassim,
o teu reino já foi dividido e foi entregue aos medos e aos persas. Então nós vemos, irmãos, que também, assim como o rei Beltesazar andava também com o coração soberbo, assim também foi este homem rico que não andava na presença de Deus. Meus amados irmãos, em 2 Coríntios também, nós vemos através da palavra de Deus, olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios, olha o que ele diz, verso 7: todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor, que temos despertado em vós, vede igualmente, transbordei neste privilégio de contribuir, ajudar. Não vos digo isso, verso 8, não vos digo isso como quem dá ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com dedicação aos outros, irmãos. Pois conhecesse a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que nós fôssemos enriquecidos por sua pobreza. Portanto, este é o meu conselho, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto: convém que façais vossas contribuições, que já desde o ano passado foste os primeiros, não somente a contribuir, mas também para sugerir com este plano de cooperação. Agora, pois, completai a boa obra, a fim de que fosse a disposição realizada, seja igualada e concluída, de acordo com os bens que vocês possuem. O apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corintos, para que eles continuem a usar de contribuição, a ajudar aqueles, os irmãos da igreja, que estavam passando por adversidade, por momentos difíceis. Então, meus amados irmãos, muitos vivem esta vida, pensando que nunca um dia irão se encontrar diante do tribunal de Cristo. E pergunto: como é que vocês têm vivido? Como vocês têm vivido diante de Deus? Como é que estão as tuas obras? Esta passagem é para nós refletirmos. Isso traz um alerta, irmãos. Enquanto a vida, nós devemos sim, é aqui. É como se você estudar, mas no final do ano você tem que fazer uma prova. Quem vai dizer que você passou, não, é o teu professor. E assim o nosso professor, o nosso mestre, é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estivemos aqui, nós aprendemos e temos que fazer uma prova, fazer um teste. É neste momento que nós devemos praticar aquilo que nós aprendemos. Para encerrar e concluir esta mensagem, quero que os irmãos leiam comigo Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 34. Olha o que Jesus diz. Lucas 6, 34. E ainda se emprestais aqueles que esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Ele está dizendo: olha, quando vocês fizerem ou emprestais, não espere receber nada de troca. Porque também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receber o seu retorno desejado. Verso 35, concluindo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, aleluia, e sereis filho do Altíssimo, portanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e para com os ímpios. Verso 36, sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para conosco. Então, meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos na palavra de Deus? Sede misericordiosos.
ajude, faça aquilo que o Senhor confiou a você. Faça isso, porque nós um dia iremos estar diante do Senhor. E o que é o que nós iremos fazer lá? Qual o nosso questionamento para com Deus? Nenhum, né, irmãos? Então devemos ter cuidados, irmãos. Cuidado com aquilo que o Senhor confiou a mim e a você. Não deixe de usar misericórdia. Use misericórdia para com aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados. E isso estou falando porque a palavra de Deus nos ensina. Sede misericordioso para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para conosco. E Ele tem usado, irmão, sua misericórdia para conosco todos os dias, porque nós somos tão falhos, nós somos falhos, falamos todo dia, mas nós devemos aprender e aprender e aprender, enquanto estamos vivendo aqui e nos consertarmos diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem desesperar, a fim de receber. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio. Onde é que está Lázaro? No seio de Abraão. Onde está o rico? No Hades, no sofrimento. Então, esta palavra, irmãos, serve de alerta para mim e para você nesta noite, e que você possa aplicar no teu coração, e que você possa refletir nesta palavra, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida, através de nossas ações. Oremos para encerrar o culto desta noite. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pela tua palavra que é explanada. E eu te peço, Senhor, nesta noite, assim como o Senhor falaste ao meu coração, e a tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra não volta vazia, mas ela vai para um propósito para o qual está sendo enviada. Então, nesta noite, Pai bendito e Pai amado, fala, Senhor, aos corações, onde quer que este vídeo, Senhor, venha estar sendo produzido, que ele possa, Senhor, neste momento, estar produzindo seu efeito para a glória do teu santo nome. Pai bendito e Pai amado, nós te glorificamos e já te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus.